Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui com o professor Fábio Valdez, que é mestre pelo PPHR da UFRJ. Ele vai nos contar um pouco sobre as pesquisas que ele realizou, principalmente no que tange a questão da marcialidade na era viking, questões sobre a questão da guerra, como funcionava essa elite guerreira. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao canal The Viking World. Queria que o senhor começasse apresentando como que surgiu o interesse por pesquisar sobre esse tema, sobre a era viking. Então, a história é um pouquinho longa, né? Assim, desde a infância, o primeiro interesse que me surgiu foi pela guerra, né? Porque desde a infância, assim, eu sempre gostei de filmes de ação, de guerra, tipo Rambo, né? Essas coisas. Aí, assim, eu também sempre tive um interesse muito grande por rock, heavy metal, né? Então, algumas bandas tipo Manowar, tinha aquela temática guerreira, né? Inclusive Viking, né? E, assim, juntando uma coisa com a outra, né? Na minha adolescência, né, por incrível que pareça, eu queria ser militar, não tem nada a ver comigo, né? Assim, atualmente, eu olho para trás assim, né? Aí, né, eu comecei a ver que aquilo não é para mim, né, e tal, e eu sempre fui fã de história, né? Muito fã de história, sempre as minhas aulas preferidas, minha matéria preferida sempre foi história. Então, aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer faculdade de história, né? Aí já decidi no ensino médio. Aí eu, né, tentei algumas vezes, tentei para a UERJ, tentei para a Rural, aí na UERJ eu tentei 2 vezes, não passei, a Rural eu tentei, mas não passei. Aí em 2008 eu fui aprovado na Rural, né, para graduação em História, e aí os vikings em si, como eu disse, meu interesse era pela guerra, né, filmes épicos e tal, além da questão da música, que eu gostei muito do Conan, dos HQs do Conan, né? Então, assim, aquela questão do bárbaro e um pouquinho antes da faculdade, um tempinho antes também, eu comecei a jogar muito RPG, né? Aquele Dungeons and Dragons, né? Aí tinha aquela questão do arquétipo do bárbaro, né? Então, eu sempre quis ser o bárbaro, jogar como bárbaro, e depois comecei a narrar também. E aí a coisa do viking foi, eu já sabia, né? Já tinha noção do que eram os vikings e tal, mas assim, na graduação, quando eu iniciei a graduação na Rural, no segundo período, quando eu comecei a ter história medieval, né? E aí que eu comecei a me aprofundar mais, eu comecei a pesquisar mais, né? Porque mesmo história medieval no Brasil não é muito comum você ler assim na graduação. Normalmente você lê texto sobre vikings, né? Os professores já foram pesquisador da área e tal, mas como a maioria geralmente pesquisa mais a Idade Média francesa, portuguesa, né? Então não é muito comum, né? Então, assim, eu comecei, você tem umas menções, assim, alguns trabalhos do Legoff, né? Mas, assim, uma coisa bem esporádica, né? Bem naquela questão da segunda onda das invasões, né? Na Euro, as segundas invasões, vamos dizer assim, entre aspas, bárbaras, né? Porque tiveram os germânicos, né? Que tomaram o Império Romano. Depois, naquela segunda onda, tiveram os povos mais ao norte, que eram os vikings, né? Que eles viveram há muito tempo isolados e tal, e a partir daí eles começam a fazer incursões, né, na Europa. Eu comecei a me aprofundar mais, até pela internet mesmo, né, e aí eu encontrei uns artigos, algum site, algum portal do professor Johnny Lang, inclusive, é uma sugestão também para você entrevistar aqui, um grande pioneiro aí dos estudos vikings no Brasil. Você deve conhecer já, né? Sim. E aí seria uma interessante sugestão para você também entrevistar aqui em algum momento. E aí eu comecei a ler alguns artigos dele e tal, comecei a me aprofundar, aí entrei aí lá na faculdade mesmo, o professor de História Antiga, inclusive ele foi mencionado aqui na entrevista do Leandro, o professor Marcos Caldas, ele, algum texto do Flammarion, do Ciro Flammarion, né, que citava uma das sagas, se eu não me engano, se eu me lembro bem. E aí eu perguntei a ele alguma coisa, né? Sabia que a sobre era viking, ele falou não. Aí eu falei mais ou menos o meu interesse. Ele falou, cara, leu Heimskringla, né? A saga dos reis da Noruega. Inclusive tenho aqui um exemplar aqui, foi inclusive o que eu utilizei na minha como fonte, né? Essa tradução aqui é do Lee Hollander, da Universidade do Texas, né?
a tradução dele para o inglês, né, do nórdico antigo para o inglês. Ele falou, procura lá, dá uma lida e vê o que você gosta e tal. Né, ele me sugeriu. Eu comecei a ler, aí minha professora de medieval na época era a Miriam Kozer. Eu acho que hoje em dia ela está na Unirio, não sei se ainda está, né, ela era da Rural nessa época. E aí começou a surgir o tema de monografia, né, na minha mente, né, de final de curso. Né, eu falei, eu vou escrever sobre vikings. Né, eu sabia que eu queria escrever sobre guerra, mas aí, com essa questão da história medieval e tal, com a bagagem toda que eu tinha aí de interesse, eu falei, eu vou pesquisar a viking. Então, aí me surgiu o interesse de pesquisar sobre a unificação norueguesa. Foi um tema que me chamou muita atenção do rei Harald Harfager, né? Ou Harald Cabelos Belos, né? Seria o apelido, não, é epíteto, né? A gente fala epíteto, né? Que é associado a ele. E aí eu comecei a pesquisar, e aí, nesse meio tempo, a professora que me orientava, a Miriam, ela passou para o concurso na Unirio, e aí entrou o professor Marcelo Berreal, que inclusive é mencionado pelo Leandro também. Inclusive, cada um deles, se eles estiverem assistindo, eu quero mandar um abraço aos professores. E aí eu fiz a monografia, né, defendi em 2014, sobre Harald Harfager e a unificação norueguesa, os aspectos guerreiros, né, um estudo sobre os aspectos guerreiros da unificação. E aí, em 2016, eu iniciei o mestrado na Rural mesmo, sob a orientação do Marcelo Berreal novamente, né? Já estava comigo, né? E aí eu já estava me orientando, né, desde da monografia, e aí eu aprimorei mais, né? Da unificação norueguesa eu já fui para a questão dos outros reis que vieram posteriormente, já me aprofundando mais na questão da cultura guerreira, né? Da cultura guerreira como elemento constitutivo do poder do rei escandinavo. Então, a partir daí, aí eu desenvolvi essa pesquisa, né? Eu, inclusive, como campo teórico aqui, eu utilizei esse livro aqui, um deles, né? Um dos meus referenciais teóricos, que é do John Keegan, Uma História da Guerra, né? Em que ele defende a tese, né? A ideia de que a guerra ela não é somente uma continuação da política, como dizia o Clausewitz, né? Vai muito além, né? Entra aí nos aspectos culturais de cada povo, né? Então, baseado nessa ideia e no campo teórico, né, em outros referenciais, inclusive do poder simbólico do Bourdieu, aí a questão do poder carismático do Max Weber, a questão da ideologia que se inicia lá em Marx e Engels, né, mas aqui aí é um conceito que é muito mais amplo, ele foi relido, né, ele foi aprimorado, aí, utilizado por outros autores, eu vou desenvolvendo isso na questão do campo teórico. Então, basicamente, a ideia da dissertação é como um rei nórdico ele se legitimava perante os súditos, né, vamos dizer assim, utilizando o seu poder como rei guerreiro, né, a questão de você ser um grande guerreiro no campo de batalha, um distribuidor de espólios para os seus aliados, ser cruel com seus inimigos, né? Isso dava aos reis um grande prestígio, né? Que inclusive fazia ele ser levado pelos scouts, né? Os poetas de corte, né? Faziam versos, né? Em homenagem a esses reis, e esses versos eles foram se transmitindo pela geração, até que o Snorri, né, que é o autor do Heimskringla, ele passa isso para o papel, né? Ele escreve as sagas, né? Ele passa da oralidade, né? Papel, né? Vamos dizer assim, os pergaminhos, né? Vamos dizer assim, trazendo para nós aí a saga dos reis da Noruega. Então, basicamente, é isso que eu defendo na minha dissertação. Como os atos guerreiros legitimam um rei, né? Estudando aí a partir eu tratei da minha monografia do Harald Harfager, então eu dou continuidade no mestrado do Eric Machado Sangrento, que é o filho dele, até o Harald Hardrade, né? Que é considerado o último rei viking, né? Por muitos até o último viking, né? Mas aí é uma questão de debate historiográfico, né? Que a gente sabe que a gente usa a era viking como essa periodização, né?
entre o século 8 e 12 didaticamente, né, e tal, mas assim, não existe um termo absoluto, né? A gente, eu me filio a essa periodização com uma forma didática, mas a gente sabe que antes existem relatos na crônica anglo-saxônica de algum ataque anterior e alguns eventos posteriores ao Hard Ride, né? Mas assim, não na mesma intensidade, vamos dizer assim, que nesse período, né, de 793, quando foi o ataque a Lindisfarne, até 1066, com a Batalha de Stamford Bridge, em que morre o Harold, como o período de maior atividade viking, né? Então, assim, basicamente, essa foi a minha trajetória, né? Assim, desde quando eu comecei a me interessar pelo tema, até os meus trabalhos acadêmicos, aí, inclusive, também, né? Eu, em contato com o professor Johnny Lang e tal, que me ajudou muito, né? Ele nunca foi meu orientador e tal, nunca, ele é de outra instituição, ele trabalha no Nordeste, né, e tal. Assim, mas eu participei de eventos do NEV, do Núcleo de Estudos de Vikings Escandinavos, no qual ele é coordenador, né, e aí eu publiquei, inclusive, pelo NEV, né, no Dicionário de História e Cultura Viking, né, eu publiquei, aí eu tenho ali alguns verbetes meus ali sobre a guerra e tal, né, sobre a questão de armamento, sobre a questão de algumas batalhas, né, de monarquia também, se eu não me engano, e publiquei também no Scandia, né, mas aí foi a resenha de um livro do Marshall Society, né, agora eu esqueci agora a autoria, né, mas acho que foi de um conjunto de autores, foi da uma universidade da Suécia, parece, esse livro. Eu não tenho aqui o exemplar dele físico, eu tenho ele em PDF, né, mas aí eu fiz uma resenha sobre ele, e é isso, foi basicamente, se futuramente eu pretendo fazer um doutorado, né, sobre o tema também. Bem interessante. Então, foi uma carreira assim que começa, né, com aquela questão da mídia e Sim. depois vai para uma coisa mais acadêmica. Eu acho que é bem parecido com o começo de muita gente. Eu acho que também fui muito por esse viés também quando eu comecei. Eu acho que a maioria... A maioria das pessoas, né? Acho que começa assim, com mídia e depois vai para a parte acadêmica. E queria que o senhor começasse explanando como é que era o funcionamento, né, dessa sociedade marcial na era viking, como é que se dava esse processo, né, desses guerreiros, porque a gente tem uma imagem ainda muito figurativa de filmes, de séries, então como que isso assim começa, né, digamos assim, a se tornar uma coisa assim frequente na era viking, essa valorização da marcialidade na própria era viking? Então, na verdade, como, né, aproveitando o referencial teórico do Keegan e de outros, eu tenho aqui também, né, os livros que também me ajudaram na minha dissertação, North Warfare, né, da Martina Sprague, e tem o The Viking Art of War, do Paddy Griffith. Esses livros aqui são muito explicativos sobre esse tema que você levantou, né, que é o tema, né, que é com o qual eu trabalhei nas pesquisas, né? Assim, como é parte da cultura deles, da religião, né, tudo, dos mitos, né? E assim, devido à própria característica do histórica, né, dos nórdicos, né, da Escandinávia na era viking anteriormente, né? É um local assim muito, vamos dizer assim, de sobrevivência difícil, né? Então é necessário que os indivíduos tivessem assim soubessem se defender bem, até porque tinham muitos conflitos entre, vamos dizer assim, os pequenos reinos que haviam, inclusive na Noruega, antes da unificação, né? É uma característica meio que comum, né, entre os reinos escandinavos que formam, né? Então, assim, existem muitos conflitos entre, inicialmente, tribos, né, e depois como se unificam através de Jarls, né, que seriam os nobres, e reis, né, posteriormente, né? Então, que cada local tinha um rei, cada localidade tinha um rei, costumava ter um rei local, um Jarl, né, que era um nobre, e muitas vezes entrava em conflito. Então, assim, o treinamento militar, inclusive, ele era
ele não era um treinamento convencional, né? Não tinha um exército convencional. Assim, o indivíduo aprendia com o pai, com o avô, com o tio, né? Era muito comum. Eles eram treinados em família, iam desde cedo para expedições, depois do início da era Viking, né? Expedições, e muitos aprendiam, além desse treinamento já familiar, né? Vamos dizer assim, muitos aprendiam, eles terminavam o aprendizado na própria prática, né? Assim, dentro das próprias batalhas de tentativa e erro e tal, né? Assim, não havia um exército exatamente organizado nos termos romanos, por exemplo, né? Eles, vou tirar o exemplo aqui do rei Harold, né? Quando ele começa a unificar os territórios, né, que foram deixados, né, herdados do pai dele, o Halfdan, o negro porque ele tinha cabelos negros, né? Não é porque eles não tinham pele negra, obviamente, mas eles tinham, não era muito comum, né, o cabelo negro. Então, creio eu que assim, por isso ele teve esse epíteto, né? Ele teve essa notoriedade, né? Porque ele tinha cabelos negros, então ficou Halfdan Negro, né? Filho do pai do Harold Rafaga. Então, quando o Harold ele inicia um empreendimento de unificação, né? Uns reis, né? Que eram rivais de seu pai, retomam territórios que eram do Halfdan, e ele, ainda muito jovem, com 10 anos de idade, sob a tutela do tio dele, Guthorm, tio da parte de mãe, né? Ele, que ficou assim responsável pela regência dele, né? Ele começa a reunificar, a reconquistar esses territórios, né? Até a idade começa a juventude, a idade adulta, ele começa a reunificar esses territórios. E assim, a partir desse momento, ele começa a demandar que os antigos reis, ou Ials, os territórios que ele reconquista, eles passam a ser responsáveis por homens para vamos dizer assim, entre aspas, o exército, né? Para coletar homens para a guerra, né? Porque a função do rei era estar de frente do campo, de frente no campo de batalha, né? E defender, né, o seu reino, né? Estar à frente da defesa do seu reino, ser um grande conquistador, era muito valorizado. Então, assim, esse exército ele surge de forma muito não convencional, né? Inclusive as táticas também, elas não são convencionais, eles têm um ethos guerreiro totalmente diferente, por exemplo, do restante da Europa cristã, né? Do período que imperava a questão da guerra justa, você só pode entrar em guerra, em teoria, pelo menos, né? A gente sabe que na prática nem sempre era assim, mas em teoria era justo entrar em guerra contra o pagão, contra o bárbaro, né? Contra os inimigos da cristandade, né? Vamos dizer assim, contra o herege, né? Guerra entre cristãos não era muito bem vista, embora ocorresse, mas, né, na teoria. E eles tinham um ethos totalmente diferente, né? Eles praticavam a pilhagem, né? Eles praticavam autos não, eles inclusive não se atinham às formações de guerra tradicionais, né? Assim, as formações de guerra padrão, né? Da Europa cristianizada. Eles atacavam e fugiam, tal, né? A questão da guerra anfíbia, que eles desembarcavam rapidamente dos navios, né? E realizava aquela ação militar, ali, o ataque, ou um saque, ou seja o que fosse, né? Dependendo da característica da guerra também, né? Se não fosse uma guerra de ocupação, de colonização, e aí isso muitas vezes colocava o inimigo em confusão, né? O inimigo acostumado a um padrão de guerra, né? A um padrão cristianizado, e eles vinham com uma tática totalmente diferente, né? E aí eles se apoiavam, como eu disse, na cultura, na mitologia, né? A história dos deuses, né? Da valentia e tal. E assim, todos esses elementos vão construindo a cultura guerreira escandinava, né? Da era viking, né? O ethos guerreiro viking, né? É bem interessante. Então, tem todo um processo, né, que envolve desde a elite guerreira até o próprio rei participar desse processo da guerra na era viking.
E, assim, queria que você explanasse um pouquinho mais como é que é a questão, por exemplo, desse treinamento. Havia algum também treinamento externo, somente aquele familiar? Tinha algum treinamento mais amplo também para esse processo da guerra? A princípio, nas fontes, né, o que nós vemos é basicamente, e assim, tanto as fontes primárias como secundárias, basicamente, como eu disse, existia esse treinamento familiar, né, ali dentro do próprio secto guerreiro, né, e assim, quando existia já um mínimo de treinamento, o indivíduo já participava de expedições e tudo, e dentro dessas próprias expedições, das batalhas que ocorriam, eles iam adquirindo experiência. Basicamente, o treinamento militar deles era esse, né? Era um treinamento, assim, vamos dizer, a nossos olhos parece assim, bem rudimentar, né? Mas em relação às próprias armas deles também, que eram algumas armas que eles utilizavam, por exemplo, como um machado de guerra, traziam assim um impacto no inimigo, né? Era uma arma considerada muito violenta e tal, poderia até desacerar escudos, né? Equipamentos de defesa, tipo alguma armadura, cota de malha. Dentro de todos esses elementos é que nós vemos como foi assim efetivo, né? A questão da não convencionalidade, né? Do modo de combater, e a questão do treinamento, basicamente, essa. Um treinamento familiar, a princípio, né? Dentro do próprio secto, e, posteriormente, né? Dentro da própria experiência em batalha. Né? Aqueles que sobreviviam, né? Claro, adquiriam uma experiência. E daí se constrói aí vamos dizer assim, na verdade não havia, né? Por que parece estranho a gente, às vezes, essa questão do treinamento deles, né? Porque não havia uma diferenciação entre vida civil e vida militar, entre os nórdicos, entre os vikings, né? Era tudo para eles, fazia parte do cotidiano. Tanto você combater, como você praticar a agricultura, você praticar o comércio, né? Tudo fazia parte ali do meio social, né? Era tudo associado, né? Então a guerra, assim, praticamente fazia parte do cotidiano deles, né? Então por isso esse treinamento não convencional era uma coisa já de família, de cultura. Não existia um exército burocrático, né? Nos termos que nós temos hoje em dia, né? Por exemplo, né? E como era mais ou menos em Roma também, que aquele exército super organizado, super, não que eles não tivessem uma forma própria de organização, né? Eles tinham, mas dentro daquela própria cultura deles, né? Não era algo muito formal, vamos dizer assim, né? Não sei se eu consegui responder totalmente. Não, respondeu. E é o que leva, inclusive, à minha próxima pergunta, por exemplo, que nós temos, assim, alguns tipos de disputas que são consideradas um tanto quanto esportivas, como o home gun e a clima, por exemplo. Uhum. Isso também era um modo, de certa forma, de você conseguir expressar esse lado guerreiro, de você conseguir também um treinamento por meio dessas práticas? Sim, tudo é associado, né? Inclusive a questão da Grima, inclusive eu vi, eu não sei se eu cheguei a assistir toda ou assisti a parte da entrevista com o professor Lars, né? E ele lida com Grima, eu já acompanhava o canal dele, como acho que eu cheguei a comentar com você. E, assim, essa questão da luta corporal, né? Muitas vezes, isso eu não cheguei a pesquisar no meu mestrado e tal, mas eu li algumas coisas, né? Até sobre a própria Grima e tal, né? Que é uma espécie de wrestling, né? Dos vikings. Muitas das vezes aquelas técnicas elas eram utilizadas como, por exemplo, o indivíduo ficava privado da sua arma, né? Então ele partia ali para arremessar o inimigo no chão e tal, né? Como parte da luta ali, da batalha, né? Então eu creio que a Grima ela entra nesse âmbito, né? E assim, com certeza eu acredito, né? E tem até, eu acho que eu não sei se é na saga, essa saga no caso eu já
eu li partes dela, mas assim, não para minha pesquisa de mestrado, mas assim como parte mesmo da minha curiosidade mesmo e até mesmo para pesquisas futuras. Em algum momento eu voltar até essas sagas, no caso, a saga do Egil Scala-Grinson, que parece que tem eu acho que tem um trecho da saga, parece que ele luta com algum desafeto, alguma coisa assim, e tem também na Edda, não sei se na Edda que trata da mitologia nórdica, não sei se na Edda em prosa ou na Edda em poesia, que parece que o próprio Thor, né, ele entra em combate com uma giganta, né, e inclusive dá a entender que é um combate com uma grima, né, então assim, daí até inclusive que eu acredito que, assim, como te disse, eu nunca me aprofundei tanto nessa parte da glima, né? Assim, são mais assim coisas que eu pesquisei por fora e tal. Mas pelo que eu vejo, pelo que eu sei, aí baseado no que eu li, alguma coisa que eu li nas fontes, né? Eu creio que deveria sim fazer parte desse treinamento. A glima é uma inferência minha, né? Agora, né? Eu, como te disse, não pesquisei a fundo sobre essa parte da luta desarmada. Mas eu creio eu que sim, você já vê que a grima fazia parte da cultura, né? Eu só não sei se na era Viking eles já denominavam como grima, ou se esse nome veio depois. Mas o fato é que eles praticavam um tipo de wrestling, né? Vamos dizer assim, né? A gente vê nas fontes realmente que havia. Então, creio eu que deveria fazer parte, sim, do treinamento, né? Assim, entranhado na própria cultura, né? Tanto com esse background, né, de mitologia, né? Você tem o próprio Thor, né? Praticando a luta, né? A luta corporal, né, como dentro das sagas a gente vê que realmente havia, né? Era praticado um tipo de luta desarmado também, né? Luta desarmada também, como um complemento à luta armada, né? O indivíduo fica privado da sua arma, é desarmado, a arma muitas vezes poderia quebrar ali, né? No campo de batalha, o indivíduo tinha que se valer de alguma tática, né? De alguma luta corporal para poder tentar subjugar o inimigo até sobreviver, né? Não, com certeza. Eu perguntei justamente porque, assim como a Grim Homegang também tinha aquela perspectiva de ser uma luta, um confronto que estava, às vezes, muito associado a essa questão da luta pessoal, né, da batalha, às vezes de um desafio que tinha a ser encarado. Isso tem até essa citação sobre duelos, né, também como é? A saga de Gunlog Língua de Serpente, também. Parece Assim, muito essa eu não, questão também da disputa. eu, assim, eu não cheguei a ler a saga, mas eu acho que eu até tenho ela baixada aqui, mas eu já ouvi falar assim. E no caso do próprio Egil Scala-Grinson, né, tem uma citação ali, né, que eu não me lembro exatamente o contexto, mas parece que tem um contexto, eu acho que até, não sei se foi num contexto de rixa, né, de luta por Uhum. conta de rixa ou de conflito, ou se foi até mesmo de uma forma esportiva, né? Você vê que eles, até hoje, né, aí o professor Lars, né, com certeza sabe melhor, né, mas assim, até hoje é praticada, né? Inclusive foi sobrevivendo através dos séculos, né, vamos dizer assim. E sim, tem um respaldo nas sagas, tem respaldo nos mitos, né? Tanto o combate armado, né, como o combate desarmado, né? Combate militar armado, propriamente dito, como combate desarmado, tanto por questão de sobrevivência no campo de batalha, né, como, por exemplo, também como uma questão esportiva, né? Uma forma deles se divertirem ali, né? Verdade. E outro detalhe que é muito interessante analisar sobre esse tema é questão, por exemplo, de ritualística, né, que envolve a guerra. A gente sabe que tem até, inclusive, a possível figura do Berserker, que é ligada a essa questão da marcialidade, do culto a Odin, Sim. como um deus entre essa elite guerreira.
Aí eu queria que você explanasse assim, como é que era um pouco desse funcionamento? Há uma ritualística também entre os próprios reis e os seus guerreiros, essa questão do Bessel, que ela tem algum fundamento também, que ela faz parte desse treinamento, como é que seria nessa essa questão de misturar a ritualística com a questão mesmo da arte da guerra? Ah, sim, você tocou num tema muito interessante, que inclusive é um dos meus preferidos. Inclusive eu cito, eu não me aprofundei muito no mestrado, né? Inclusive é um tema que eu pretendo para um futuro doutorado, os berserkers, né? É o tema que eu mais tenho em mente, assim, e que eu tenho lido muito, né? Procurado pesquisar muito sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, essa questão da fúria berserker, né? E sim, assim, dá a entender, assim, existe um debate, né, historiográfico sobre em torno do berserker, né? Tem um pessoal que assim quer associar eles aos famosos cogumelos alucinógenos. Não sei se você já ouviu essa versão, Já. né? Que é uma versão que eu não acredito muito, eu não. Inclusive, ela não é muito também, parece que hoje em dia ela não é muito aceita também, e eu creio que Não, com muito. na verdade, segundo, né, só uma complementação, segundo a professora, até a professora Hannah Thunberg, que pesquisa sobre coisas relacionadas à alimentação na era Viking, né, não há indícios nem do consumo de cogumelo Exatamente, na era Viking, nem o produto assim era consumido realmente do cotidiano. exatamente. Inclusive, parece que esse cogumelo, eu esqueci agora, tem um nome lá científico, o cogumelo, agora eu esqueci de cabeça. Esse cogumelo, que é associado, seria teoricamente, supostamente, associado à fúria berserker, ele nem mesmo foram feitas experiências. Eu acho que eu li um artigo sobre ele. Não sei se só sobre o cogumelo ou nos artigos que eu li sobre berserker se falava isso, exatamente isso, que nem o efeito do cogumelo seria esse, entende? Parece que foram feitas pesquisas e tal sobre o próprio cogumelo e ele não teria nenhum efeito de fúria, nada disso sobre quem consumisse, né? O efeito seria outro, né? Então é totalmente essa já é uma teoria totalmente já furada, né? Então questão do cogumelo eu particularmente eu descarto, eu acho que quase todo mundo hoje em dia, quase todo pesquisador, eu acho que se algum, muito poucos ainda acreditam nessa teoria. Então, né, uma das teorias sobre a fúria berserker seria o cogumelo. Existe uma outra teoria que estaria, no caso, associada à religião, que é a que eu me inclino mais a acreditar, até pelas próprias fontes e tudo, porque se origina do culto a Odin, né? Inclusive no próprio Heimskringla, na primeira saga, que é a saga dos Inglings, que seriam os descendentes dos assim, os ancestrais por exemplo, do Harald, Hafagr, de outros reis, né, dos reis que começaram a governar a Noruega, né? É narrada ali a história dos guerreiros de Odin, né? Inclusive, aí a primeira menção, vamos dizer assim, uma das primeiras menções, ou se não a mais conhecida, uma das mais conhecidas menções, a Fúria Berserker, que o indivíduo, os guerreiros de Odin, ali segundo a saga, eles eram imbuídos de uma fúria incontrolável e tal, que tornava eles como lobos, como ursos, que eles não temiam fogo, não temiam metal, o ferro, o fogo, as lâminas, né? E entraria uma fúria como cães loucos ou como lobos e partiriam assim para cima dos inimigos numa
agressividade avassaladora, né? E basicamente era isso, né? E aí, inclusive no filme eu cheguei a ler uma parte da tua dissertação, e aí você cita Homem do Norte, que é um filme que eu gosto muito, Homem do Norte, e tem inclusive melhor filme da Era Viking. Oi? Acho que é o melhor filme da Era Viking atualmente. Os atuais, pelo menos, né? Eu acho que é talvez o melhor, se não o melhor, um dos melhores. Que ali o Hamlet, né? Inclusive, ele foi baseado, a história do filme, na história dinamarquesa do Saxo Gramático, né? E aí o Hamlet, né? Ele quando era criança ainda, o pai dele, eles fazem ali uma espécie de dança do lobo, ali uma dança que eles ficam rosnando e tal. Então, assim, essa ritualística, ela realmente ela existia, né? Você vê que ela existia, né? As fontes, né, trazem isso para a gente, né? De que existia sim uma ritualística associada ao Odin na questão do Berserk e na questão da guerra em geral, né? Porque a própria questão das lanças, né? Da questão das armas de guerra, das lanças, inclusive um desses livros aqui, não sei se é do Ped Griffith ou da Martina, que a lança ela tinha um significado especial, que é a arma de Odin, né? A lança. Inclusive o guerreiro que morria com a sua lança, além de qualquer guerreiro que morresse com a sua arma, iria para Valhalla, né? Assim, no salão de Valhalla ficavam ali as lanças, né? Dos guerreiros, né? Do guerreiro que morria, a lança dele ficava ali sustentando ali o salão de Odin, né? Ficava ali no salão de Odin. E você vê que daí existe sim uma ritualística muito grande, né? A questão a questão da religião, da mitologia, ela está entranhada na cultura guerreira, com toda certeza. E o Berserker é um grande exemplo disso, né? Existe também uma teoria de que poderia ser uma espécie de distúrbio pós-traumático. É uma teoria interessante também, né? É uma teoria que pode ser considerada também. Na minha opinião, claro, né? Na minha opinião. Assim, eu acho que a questão religiosa e uma questão da própria insanidade da guerra, da batalha, poderia levar o indivíduo à fúria. Eu acho, assim, aí é achismo ainda, porque assim, eu não fiz uma pesquisa, assim, né, minha mesmo, para tentar comprovar isso, né? Eu estou assim especulando para uma possível futura pesquisa, né? Que assim, talvez pudesse ser um elemento e outro também, né? Quem sabe tanto uma questão de transe religioso ligada à própria questão de Odin e tal, a questão de assim, uma espécie de totem animal também, não sei se seria o termo mais correto, né? A questão do lobo, do urso, que é muito presente ali, né? Aparece, inclusive Odin, né? Tinha os lobos de Odin, né? Até a questão do lobo Fenrir também, né? Então, o lobo, até por ser um animal característico do norte, né? Eu creio que eles se baseavam muito assim na questão dos animais também, né? Se espelhava assim nos animais ferozes e tal para constituir ali um ideal guerreiro também, né? Eu acho que tudo isso faz parte da cultura, né? Tudo isso aí pode ser englobado, né? Então, tanto a questão ritualística, né? Conforme a associação ao Deus Odin e tal, quanto a questão de guerra, uma questão da própria sanidade da guerra poderia induzir alguns indivíduos à fúria também. Poderia ser a junção de uma coisa a outra. Tanto o cara poderia fazer aquela dança ritualística ali antes da batalha, né? E aí, estando em batalha, a próprio calor da guerra poderia alimentar aquilo também, como poderia ser uma condição psicológica também do indivíduo. Inclusive, eu lembrei da saga do próprio Egil aqui, tem um trecho que eu gosto muito, que é se eu não me engano, é o avô do Egil, que é o Kveldulf. Inclusive o nome Kveldulf significa lobo da noite, né? Que o lobo seria Ulf, né? Então, Kveldulf seria lobo da noite, né? Na própria saga é dito que o nome dele significaria lobo da noite, Kveldulf. Ele era um indivíduo que ele
é relatado ali na saga, que ele tinha um comportamento estranho, né? Ele, determinada hora do dia, né, ele se retirava, né, para um local mais isolado, e ele tinha um comportamento meio estranho. Ele começava ali a vamos supor, a demonstrar uma determinada agressividade e tal. Então ele preferia se retirar ali. Isso também associa muito à questão da licantropia, né? A questão do mito do lobisomem, as coisas. Talvez fosse algo presente. Inclusive, tem uma saga, agora eu esqueci o nome, é uma saga mais mitológica, que tinham dois irmãos que eles... Se você, por um acaso, já leu e lembrar, você me lembra o nome aí. Eles colocam a pele de lobo, né? Eles encontram uma pele de lobo em algum local, e eles vestem aquela pele do lobo, e aí eles passam a se comportar como um lobo, né? E aí tem a própria versão do lobo, do Berserker lobo, né? Que o Berserker, na verdade, ele pode ser associado, né? O nome, né? A etimologia e tal não é muito precisa. Pode ser tanto assim armadura, né? O indivíduo, geralmente o Berserker, ele lutava, ele retirava a armadura, né? A questão do Berserker entra na cultura guerreira, isso é interessante notar, como um guerreiro destemido, um indivíduo que ele não se preocupa com a própria proteção, por isso ele retira a armadura para demonstrar uma maior agressividade em cima do inimigo, né? Uma maior ferocidade, né? Isso tanto nos vikings como em povos de outras culturas também. Existe o similar ao Berserker, né? É bem interessante você notar que em outras culturas, nos próprios germânicos, né, os povos chamados bárbaros, que foram responsáveis pela ocupação do Império Romano e tal, assimilação da cultura, né, entre os romanos e os germânicos, eles demonstravam esse comportamento, como indivíduos até na Mesopotâmia, outros povos, até indígenas norte-americanos, você tem relatos de que existia o comportamento berserker. Então, assim, eu creio que pode estar associado à espiritualidade e também a algum distúrbio. O indivíduo já tinha uma predisposição àquele comportamento, né? E aquilo, em determinado momento, era encorajado, né? Pela própria cultura guerreira, pela própria questão da religião, associação com Odin, né? E, inclusive, para você ver como tem essa associação religiosa, a partir do ano 1000, mais ou menos, na Islândia, a gente já falando da Islândia, né? Quando já ali eles adotam o cristianismo, o comportamento berserker já é visto como algo marginal. Já não é mais tão encorajado, entendeu? Já é visto como uma coisa de pagão, né? Talvez até associada ao demônio, talvez, quem sabe, né? Uma coisa ao comportamento, a fúria berserker passou a ser mais demonizada, né? Vamos dizer assim, né? Então, por isso eu acho que tem uma associação muito forte, realmente, pelo que eu vejo, tanto nas fontes como em artigos, em leituras, na literatura, né? Sim, tem uma associação muito forte com a religião, né? Principalmente a Odin, né? A questão da cultura, né? Dos animais, no comportamento dos animais e tudo, e uma própria predisposição para alguns indivíduos de né, demonstrar esse comportamento, né? Inclusive os reis, né? Até o próprio Harald Hafagr, né? Ele, durante a batalha de Hafrsfjord, né? Que foi a batalha na qual ali finalmente ele vence os reis que se opunham ao domínio dele, né? Os outros reis. É dito ali na saga que ele tinha um grupo de berserkers, como uma espécie de tropa de elite, né? Que atuavam para ele, inclusive num poema escáldico que tem na própria saga ali. É mencionado esses berserkers, né, que eles partiam toda a fúria para cima dos inimigos e tal, e que foram ali dá a entender, um fator preponderante na vitória dele, né. E o próprio Kveldulf, né, na saga de Egil, né, é um exemplo interessante, que, né, durante o momento ele permanece ali na Noruega, inclusive o início da saga ocorre durante a unificação norueguesa, né, e eles estão coagidos, inclusive, pelo Harald
a se unirem a ele, porque na política do Harold era essa: ou se une a mim, ou você é destruído e tal, ou é obrigado a fugir, né? Tanto que aí se dá a colonização da Islândia e tal, e a saga de Egil, ela entra muito nessa parte, né? Como eles foram para a Islândia depois, que é um dos filhos do Kveldulf, né? Que foi agora eu esqueci o nome dele, não sei se é o Scalaguin, não foi Scalaguin, foi outro agora. Se eu lembrar o nome, eu falo. Um dos filhos dele, ele passou a ser trabalhar, né, ali junto com o rei Harold, né, coletando impostos para ele e tal. E aí houveram umas intrigas e tal, em que os indivíduos, era muito comum isso, né, desde sempre, né, um querendo puxar o tapete do outro, né, para ficar bem ali perante o rei, né. Teve um grupo ali de indivíduos ali que começou a fazer intrigas contra ele, acusações falsas, né, de que ele estaria retendo parte dos impostos do rei, né, em forma de peles e tal, em bens que eles coletavam ali dos proprietários de terras, né. E aí culmina que o rei Harold mata ele, mata esse filho do Kveldulf, né, um tio do Egil, né, um dos tios do Egil, né, o tio do Egil. E aí a vingança do Kveldulf é começar a fazer atividades vikings contra o próprio rei. Isso era proibido pelo rei Harold, fazer atividades vikings dentro do próprio reino, né? Quem fosse, as atividades vikings eram voltadas, assim, nesse momento, pelo menos, né, legalmente, ao exterior, né? Então, ali dentro do próprio reino era proibido, e ele começou a fazer atividades vikings, né, saquear dentro dos próprios domínios do rei Harold. Então, assim, a parte que relata a última batalha, né, do Kveldulf, né, que resulta depois na morte dele, ele entra nessa fúria berserker insana, ele sozinho, com seu machado, né, uma passagem que eu gosto muito, ele mata ali vários guerreiros dentro da proa do navio ali e tal, né, em combate ali do navio, ali dos homens do rei Harold, né, ele mata vários deles dentro da sua fúria berserker, mas como ele era um indivíduo que ali dá a entender que tinha mais de uns 70 anos de idade, né, uma história bem fantástica, né, cara com essa idade, com uma força, assim, muito grande, e ainda em fúria berserker. Ao terminar a fúria, ele entra ali numa fadiga que ele não aguenta, assim, e acaba morrendo, né, o cansaço ali a fadiga da fúria, né, que fica depois, né, ele morre, né. Então, isso lembra até o próprio RPG, né, que não sei se você já jogou e tal, que o Bárbaro, depois da Fúria, né, que entra na Fúria Bárbara, né, que tem ali no jogo, o indivíduo fica fatigado, né, ele sofre uma penalidade dentro do jogo. Então, assim, com certeza os criadores da RPG se basearam, com certeza, né, na história dos berserkers e tal, nas sagas. Então é isso, é uma condição que, assim, que é inerente à cultura guerreira, né? A questão do berserk é muito interessante. Inclusive, como eu te disse, eu planejo futuramente, quem sabe, fazer isso num doutorado, num possível doutorado, né? Quem sabe, escrever algo sobre, ou até mesmo publicar alguma coisa, quem sabe, de repente, escrever um livro, alguma coisa, né? Algum artigo, alguma coisa sobre isso. É um tema muito interessante para mim. Então, como você perguntou, né, se fazia parte de uma ritualística e tal, eu creio que sim, né? Está muito evidente nas sagas e tal, na literatura, que era parte inerente da cultura, tanto devido à religião, como um comportamento inerente aos indivíduos ali, né? A própria cultura deles mesmos, né? A questão berserker está muito presente. Não sei se eu divaguei muito e respondi. Não, respondeu. Achei bem interessante mesmo. É um assunto assim que ele tem muitos nichos, né? Tem muita coisa assim para falar, até porque já tem muito pouca ainda informação. Há informação, mas ainda ela é muito ligada às sagas, né? A essas histórias. Então, ainda não se tem muitas vezes do concreto assim para aquela evidência arqueológica em grande peso para se falar. Não, olha, os berserkers eles são de fato indivíduos que tiveram muito presente nesse processo, mas pelas sagas dá a entender que possivelmente havia, sim, homens ligados a essa fúria odínica que a gente chama. Inclusive, Pode falar. os livros que eu estou
que eu estou pesquisando, que eu estou lendo sobre os berserkers, que agora eu não estou me recordando exatamente o nome. Ele fala que tinha a coluna de Trajano, não sei se você ouviu falar da coluna de Trajano, que aí esse autor, inclusive, ele pesquisa, se eu lembrar o nome dele depois, é que eu leio tanta coisa que aí eu leio muita coisa ao mesmo tempo, eu não pego aquele livro e leio todinho ele, eu leio parte outra, às vezes embaralho um pouco, né? E aí só anotando mesmo para lembrar os nomes todos e tal. Mas, assim, esse autor, inclusive, ele fala que ali na coluna de Trajano, né, foi uma escultura feita ali, né, o imperador Trajano e tal, entre as tropas auxiliares germânicas, né, das tribos germânicas que ele tinha com ele, que ele levava com ele nas guerras, tinha os indivíduos ali com pele de lobo e tal, então dá para inferir dali que o Berserk ele transcende a era viking, ele transcende, ele está presente em várias culturas, inclusive esse autor ele defende essa tese, inclusive que é uma tese que eu acabo me filiando também, né? Um comportamento inerente a uma cultura guerreira, né? Que está presente tanto nos vikings quanto em outros povos também guerreiros, né? Sim, com certeza. E queria assim que você pontuasse também um pouco como é que era esse uso também dos armamentos. Quais eram as principais armas? Você já citou um pouco da lança, né, do machado. Havia também mais outros tipos de armamento. Como é que era essa questão né, das armas? Eu sei que uma das mais belas, eu acho que são as espadas, né, que eu acho que marcaram muito, né, pelo formato dos pomos, que são diferenciados, em cada período tem um. Então, você podia explanar um pouquinho mais sobre os armamentos? Com certeza. Assim, como eu mencionei, né? Assim, tinha a questão do machado, que era assim bem peculiar dos vikings nesse período, né? Que praticamente assim os outros povos europeus eles quase não se utilizavam, era muito pouco. Você não vê ser muito mencionada. Você até considerar arma de bárbaro, né? Machado é arma de bárbaro, né? Então, assim, era muito peculiar aos vikings. Então, o machado e a espada, como você muito bem mencionou, elas eram armas de muito prestígio. A espada de uma forma assim especial pela aristocracia, né? Porque a tua imagem sumiu. Você está ouvindo? Pronto, pessoal, a gente voltou porque a gravação aqui, o meu computador resolveu fazer uma belíssima atualização no meio da entrevista aqui, e a gente parou na parte, né, da questão dos armamentos. Então, professor, dá para repetir nessa questão, né, dos armamentos na era viking, que eu havia perguntado, né, sobre como é que foi esse processo, né, do uso desses armamentos durante as batalhas ou o treinamento. Então, como eu estava explicando, assim, nós tínhamos, né, o machado como arma peculiar, né, dos vikings, né, que assim era nesse período histórico aí, né, nenhum dos outros povos praticamente quase utilizava mais, né, era uma considerada arma de bárbaro, né, vamos dizer assim, né, segundo a visão deles, e tanto o machado quanto a espada, entre os vikings, tinham gozavam de prestígio muito peculiar, né, e inclusive assim a espada ela tinha um prestígio muito grande entre as classes dominantes, né, tinham tanto machado quanto espadas, né, principalmente elas eram ornamentadas e tal, eles faziam escravejavam, né, ali no metal, ali os desenhos e tal, uma arte, né? E daí então era a espada, por exemplo, né? Em maior grau, o machado de uma certa forma, mas a espada principalmente era muito utilizada pela classe dominante, né? Pelos yaus e tal, né? Aqueles de mais alta classe, né? Estamos falando da aristocracia mesmo, né? Assim, os guerreiros, né? Aqueles fazendeiros de menos posse e tal, utilizavam mais a lança, né? Que era uma arma de você, assim, mais fácil de você conseguir fazer, né? Fabricar, né? Uma ponta de metal, o resto era madeira e tal.
Já a espada era um artefato mais complexo, né? O machado também você tinha ali, ele era um pouco maior e tal, tinha a parte de madeira e tal, mas tinha uma parte também que eles ornamentavam, né? Então, entre as classes dominantes, a espada, principalmente, ela, ela tinha um prestígio muito grande, inclusive, falando principalmente das espadas e dos machados, os guerreiros costumavam colocar nomes, né? Colocar nomes próprios, né? Tal o grau de intimidade que eles tinham com as armas, né? Então, assim, além do machado como arma muito peculiar dos nórdicos nesse momento, a espada, que era uma arma prestigiada e, né, muito, ali a espada longa, principalmente, muito comum entre os outros povos também, né? Você tinha, além da lança, que era utilizada pelos guerreiros mais pobres, vamos dizer assim, você também tinha as facas de combate, né? As espadas curtas, as facas de combate, que eram muito similares às facas, inclusive aqui, a própria, acho que é no livro da Martina também fala, explana muito bem isso, é semelhante, inclusive, às facas que os soldados hoje em dia usam, né? Claro que, né, tinham suas peculiaridades, né, da época, né, mas, assim, da forma que era utilizada, era muito parecido, né? E o arco e flecha também, né? Principalmente em situações de cerco, né? Era muito utilizado em situações de cerco, né? Por exemplo, você estava com uma fortificação ali cercada, você utilizava tiro de flecha para poder, né, causar uma confusão ali no inimigo. As lanças, inclusive, elas eram atiradas às formações para causar um tipo de confusão, e o próprio machado, né? Eles tinham aquelas formações de paredes de escudo e tal, né? Aí quem assistiu a série Vikings aí sabe, né? Eles iam ali como uma arma mais agressiva, uma arma maior, de maior potencial ofensivo, né? Dilaceradora, tanto de escudos como de armadura, como de, né? Sendo um pouco sanguinária, dilacerador de cabeças também, provavelmente, causava grande confusão, principalmente se o exército inimigo fosse um exército, por exemplo, dos reinos europeus cristianizados, né, que não gozasse da mesma cultura guerreira, aquilo causava um impacto muito grande nos mesmos, né? Então, além da espada, do machado, da lança, nós tínhamos também as facas de combate, as espadas curtas, que eram utilizadas tanto como ferramentas como com armas, né? E o próprio arco. Arcos e flechas tinham arcos curtos, arcos longos, né? E eles... essas eram as principais armas, né? Vamos dizer assim, dentro da gama de armas que eles utilizavam, né? Basicamente eram essas armas, né? As mais comuns, né? Vamos dizer assim. Tá certo. Gama grande, né, de armamento que tinha na Era Viking. A gente pensa assim que geralmente as armas mais comuns, eles até que tinham uma boa gama de armas utilizadas na época. E queria, assim, para a gente finalizar, com relação como você até a sua pesquisa fala do Haroldo Cabelo Belo, na sua opinião, qual que foi o ponto principal que definiu, né, essa elite guerreira nesse governo do Haroldo Cabelo Belo, e depois já como que essa elite guerreira ela foi entrando em declínio já com a aproximação no caso do fim da Era Viking? Assim, você está querendo saber mais ou menos o desenvolvimento, assim, tipo uma espécie de, se é que eu poderia dizer assim, uma espécie de ascensão e queda da É, elite. um pouco, isso no caso, no governo do Haroldo Cabelo Belo, e já indo também já em contrapartida para esse final, já que essa elite vai perder esse prestígio. Na verdade, não dá para dizer exatamente que eles ganharam prestígio, né? Assim, não foi, eu não vejo como uma espécie de ascensão e queda. Eu vejo como um processo de formação, né, dessa elite através de tanto de tempos imemoriais, né, posteriores não, anteriores à Era Viking, né, como e assim, um desenvolvimento e simplesmente uma assimilação posterior. Não dá para dizer assim que foi uma queda, né?
seria uma espécie de junção, né, de diluição dessa cultura puramente viking, né, nórdica, vamos dizer assim, pagã, com o Ocidente cristianizado, né? Então, você tem a formação dessa elite, né, dessa cultura, tanto de tempos anteriores era viking, vamos dizer assim, que dentro, vamos enquadrando assim melhor, né? Dentro, vamos falar dentro dessa linha do tempo, né? Que eu mais ou menos que eu tracei ali, né? Dos reis guerreiros, né? Vamos dizer que assim, na unificação norueguesa, né? De todos os processos tem a elite guerreira tem muita proeminência, né? Mas assim, vamos dizer que para ficar mais assim de acordo, né, com o contexto que você está da pergunta que você fez, vamos dizer assim, que dentro da unificação norueguesa, como haviam aqueles reinos dispersos, né, em luta entre si, e aí surge o Harald, né, que ele une ali, né, ele começa a conquistar um grande apoio, né, através das suas conquistas e tal, né, ele começa a se perceber, né, como um grande rei, vamos dizer assim. Inclusive segundo a saga, né? Segundo a saga, um dos starts que ele tem é quando ele quer se casar com uma moça chamada Gita, que habitava no domínio de um outro, eu não me lembro se um rei ou se um Ial agora. E ela era criada por esse Ial, né? E aí ele envia emissários para pedir ela em casamento. E aí ela fala, tá, eu até posso aceitar, mas assim, ele é um rei de poucos territórios, né? É assim, depois que ele tivesse um número grande de território, porque a mulher tinha essa liberdade, né? Na era viking, ela não era como no restante da Europa cristã, assim, vamos dizer que a mulher ela era mais subjugada e tal, ela não tinha muito pouca liberdade. Entre os vikings, as mulheres elas tinham alguma prerrogativa de aceitar ou não um casamento e tal, de fazer alguma exigência. Então ela faz, vamos dizer, uma exigência, né? Ela fala, ó, depois que você conquistar um número grande de territórios, como o Rei Gorm da Dinamarca e tal, aí pode vir aqui que a gente aceita e tal. E daí ele toma isso como dito na saga que ele toma isso como um estímulo. Então ele começa, além dos territórios que o pai dele deixou, que ele retoma e tal, ele começa a partir para outros territórios e tal, e aí ele decide que ele quer se tornar um grande rei, né? Vamos dizer assim, né? Inclusive, aí refletindo a questão da cultura guerreira, né? Ele vê que não, se eu for um grande guerreiro, eu vou me tornar um grande rei, né? Vamos dizer assim, né? Se eu tomar bastante territórios, então aí nesse momento, né? A gente vê que dentro da Noruega, né? Eu vejo agora a minha visão pesquisador entre monarquia e guerra, né? A associação entre monarquia e guerra na era viking. Eu vejo que nesse momento na Noruega se tem aí uma ascensão maior, uma proeminência maior desse ideal, né, de grande monarca guerreiro, né, embora seja algo que permeasse a cultura, né, entre outros reis e tudo, mas nesse recorte específico, né, da Noruega, assim, minha visão, né, outros pesquisadores talvez podem discordar de mim, mas dentro da minha visão pessoal, dentro do que eu pesquisei, né, e no contexto da pergunta que você fez, eu creio que nesse momento, né, do processo de unificação do Harald, né, em que ele junta esse grande séquito, né, de guerreiros, né, através da coação, do favorecimento, do meio que for, que você tem uma maior proeminência, começa uma maior proeminência, vamos dizer assim, né. Na verdade, se a gente for falar em ascensão e declínio, tem várias ascensões e vários declínios, né, vamos dizer assim, dessa elite guerreira específica da Noruega, né. Vamos falar da Noruega especificamente, então. Porque após o Harald unificar, né, derrotar todos os inimigos e tal, conquistar um grande prestígio, se tornar um grande rei, inclusive ele morre de velhice, né, algo que não é comum, né, ele morre de velhice, aí escolhe o Eric Machado Sangrento como seu filho preferido, né, não é
o primogênito, mas é o preferido, né? Tinha isso também, né? Não necessariamente o poder passava para o primogênito, mas fosse apontado ali pelo próprio rei, ou então que fosse escolhido pelos conselhos, né? Pelos tings, né? Que são os conselhos de aristocratas, né? Também o rei tinha que ter uma validação ali deles também, né? Tinha que agradar a aristocracia, como falei, né? Distribuir espólios, né? Conquistar uma rede de apoio muito grande. Então, eu vejo que aí, nesse momento, existe uma grande ascensão, né, dessa elite guerreira em torno do rei Harald, né, falando da Noruega, né, tá? Estou me atendo à Noruega, que foi o meu recorte de pesquisa. E aí, quando ele morre e assume o Eric, né, que é tido também como um grande guerreiro, só como um cara muito cruel, né? Para você ter uma ideia, ele matou vários irmãos dele, porque por conta de disputas de território, né, porque ele achou ali em algum momento que os irmãos dele estavam roubando, né, impostos dele e tal, nas áreas em que eles dominavam ali, e que queriam destruir. Ele achou ali que eles queriam destroná-los e tal, em parte, né? Poderia ser verdade, né? Existia uma disputa muito grande. Não quer dizer que o fato de serem irmãos quer dizer que eles conviviam, né? Que o Harald tinha muitas, além de ter, depois ele se casou com a Gita, né? A moça que eu falei, ela aceitou ele em casamento devido a ele ter conquistado todo o reino e tal. E ele teve filhos com ela, mas ele teve várias concubinas, várias concubinas. Era muito comum também o indivíduo não ter só, principalmente o rei, não ter só uma esposa, né? No período pagão, pelo menos. Então ele teve muitos filhos. Então era comum, era, né, esperado até, né, que ele tivesse filhos espalhados em todo lugar, que nem convivessem com ele exatamente, e não convivessem com o outro e entrassem em guerra ali, em disputa. Então o Eric, ele matou vários irmãos dele e tal, tanto que ele é visto, ele começa a gozar de uma impopularidade entre a própria aristocracia, né? Eles começam a querer destroná-lo, né, e tal, junta exército contra ele, e ele foge da Noruega, né? Ele passa a viver como viking mesmo, como saqueador e tal, tenta conquistar a Inglaterra, morre na Inglaterra na Batalha de Stanmore, acho que em 954, se não me engano, né? E aí começa a haver umas desagregações, né? O reino já passa a não estar mais tão unificado assim, né? E aí o irmão do Eric, que é criado na Inglaterra, que é o Hakon, chamado Hakon o Bom, né? Ele retorna para a Noruega, ele passa a gozar de um prestígio com a aristocracia, que aceita ele melhor, né? Como descendente do Harald. E então você tem um período aí de uma certa estabilidade e tal, mas ao mesmo tempo ele enfrentou muitos inimigos, inclusive ele morre em batalha. E aí começa a se alternar períodos, né? O próprio Harald Capa Cinza, que é o filho do Eric Machado Sangrento, ele retorna depois, fica um tempo, aí morre também. E assim, as disputas continuam e tal, inclusive reis e aos dinamarqueses, suecos, eles começam ali a invadir territórios da Noruega. Tem períodos que a Noruega fica sob o domínio da Dinamarca e tal, né? E aí você tem outros reis que tentam retomar, como o Olaf Tryggvason. Aí tem o Olaf Harald também, que é conhecido como Santo Olaf, né? Santo Olaf, Santo Olavo, né? E aí é um período de grande disputa, de grande estabilidade, até que vem também o irmão dele, que é o Harald Hardrade, que é o último, né? Que eu estudo, né, na minha dissertação, Harald Hardrade. E ele escapa da batalha de Stiklestad, se eu não me engano, que o irmão dele morre, o Olaf Haraldsson. Ele passa, aí a gente lembra da pesquisa do Leandro aí sobre o leste, né? E aí ele se une ao príncipe de Novgorod, né? Passa a atuar como mercenário ali, né? Naquela região ali de Novgorod, Kiev, né? Ele se torna integrante da guarda varangiana de Bizâncio, né? Do Império Bizantino, né? Em Constantinopla. E ele é um rei muito interessante, que ele consegue também conquistar um grande século guerreiro, né?
vamos dizer assim que dentro desses reis que eu falei, na minha opinião, né, pesquisador, aí outros podem discordar. Para mim, assim, os que mais conseguiram aglutinar essa elite guerreira, vamos dizer, num auge dessa elite guerreira norueguesa, né, seria o Harald Harfager, em princípio, e no final, né, da Era Viking, o Harald Hardrade, como vamos dizer, um último grande suspiro da Era Viking como nós conhecemos, né, os grandes reis guerreiros da Noruega. O último grande rei guerreiro, né, no meu ver, né, na minha opinião, né, pelo que eu procurei tentar demonstrar na minha pesquisa, ele foi o último grande rei guerreiro. Aí, aí ele reconquista o trono da Noruega, né, derrota os inimigos e tal, até o sobrinho dele, filho do Olaf Haraldsson, começa a governar e tal, eles governam em conjunto no início, né? Ele conquista ali grandes riquezas, né, como mercenário antes, né, quando ele estava no Império Bizantino, quando ele estava ali na região de Novgorod, ele conquista um grande séquito, guerreiro, então ele retorna com grande prestígio, ele consegue novamente governar, inclusive, a Noruega e a Dinamarca, porque não tinham descendentes, se eu não me engano, e aí o sobrinho dele morre, né? Se não me engano, Magnus, o nome dele é Magnus. E aí ele decide ampliar os domínios dele para a Inglaterra, e aí, né, ele invade ali o norte da Escócia, tal, invade a partir do norte, começa a conquistar territórios ali, quando ele chega na região ali de York, né? E aí ele é derrotado na Batalha de Stamford Bridge, né? Ele é surpreendido pelos ingleses do rei Harold, se eu não me engano, Harold Godwinson. Então ali ele morre e a partir daí, né, parece que ele tinha umas 2 filhas e tal, mas e aí a partir daí você não tem mais na minha opinião, né, a partir daí um grande rei viking, embora e é tanto que aí o marco final, vamos dizer assim, didaticamente mais divulgado, mais aceito da Era Viking, embora hajam opiniões divergentes, né, dentro da historiografia. Mas, assim, o último grande guerreiro viking, né, o último grande rei que conseguiu um grande séquito, né, documentadamente no Heimskringla, né, vamos dizer assim, né, dentro da própria Era Viking, né, vamos dizer assim, né, foi o Harald Hardrade, né, começou com Harald Harfager, termina, assim, vamos dizer, esse auge, vamos dizer assim, um período de instabilidade, como eu disse, de outros que vieram antes, né, mas essa grande elite proeminente na Noruega, vamos dizer assim, né? Embora tenham tido outros reis depois, tenham tido atividades vikings mais esporádicas, a questão do cristianismo, vamos dizer assim, é muito responsável, né, ao meu ver. Vamos dizer, se a gente puder falar em declínio, né? Vamos lá, né? Se a gente puder falar em declínio, é a grande responsável, porque após o Harald Hardrade, inclusive, ele já era cristão, né? Embora ele continuasse atuando como viking e tal, né? Ele já era cristão, mas isso eu vejo que a partir daí isso vai se diluindo cada vez mais, os nórdicos cada vez mais eles vão se incorporando à cultura cristã, vão se aculturando, né? Como ocorreu com os germânicos, né? Na época de Roma, né? A partir do momento que eles se misturam com os romanos, devido às interações dos vikings aí, dos nórdicos, né? Com os outros povos ali, cristãos, eles começam a se aculturar e vamos dizer que assim, né? Eles começam a incorporar aos poucos, muito aos poucos, claro, né? É um processo, né? Essa questão da ética guerreira cristã e tal, né? Então, a partir daí, você vê que essa elite guerreira viking propriamente dita, né? Ela, vamos dizer que nesse ponto de vista de aculturação, ela começa a entrar em declínio e se incorporar a cultura guerreira, o ethos guerreiro, vamos dizer assim, cristão, né? Então, como, assim, para responder a tua pergunta, eu creio, assim, mais do que ascensão em declínio propriamente dito, foi em processos, né? Um processo cultural que se iniciou antes da Era Viking, né? E na Noruega específico, falando da Noruega específica ali entre os reis guerreiros, se desenvolve ali a conquista, vamos dizer que um auge durante o Harald Harfager, enquanto a período de instabilidade dos outros reis que vieram depois,
e encontra assim o seu último grande suspiro, o seu grande auge, com Harald Hardrade, para depois finalmente ir se diluindo ali dentro das interações com os cristãos e tal, com os outros reinos europeus, processo de assimilação e tal, e essa elite viking, guerreira viking propriamente dita, ela, vamos dizer que ela entra em diluição, né, vamos dizer assim, né? A meu ver, né, claro, né, com a minha opinião baseada no que eu pesquisei, né? Seria mais ou menos. Então, achei bem interessante, assim, desse começo até essa questão de todas essas dinastias, né, que foram tendo com os diversos reinos que apareceram, os outros reis também, quando eles foram indo para outros territórios, eu achei, assim, é uma coisa bem fascinante de analisar, que realmente cada rei vai ter uma política diferente. E queria, assim, muitíssimo lhe agradecer por ter vindo aqui para explicar sobre esse tema que eu acho muito bacana, essa questão da questão marcial que tem na era viking, a questão das batalhas, eu gosto bastante de pesquisar, e eu acredito que o público também goste por ver muito a série Vikings, os filmes. Então, muito obrigada aqui por comparecer para fazer a entrevista. Eu que agradeço e, assim, quero elogiar mais uma vez o canal, né? Assim, gostei muito do seu trabalho, vou, a partir de agora, começar a continuar, já comecei a acompanhar o canal, né? Vou continuar acompanhando, e, assim, parabéns pelo trabalho, uma iniciativa muito legal, não conhecia aí ainda, né, antes, né? E me coloco à disposição, né? Agradeço pela oportunidade aí da gente estar compartilhando humildemente aí o nosso conhecimento aí, né? Conhecimento adquirido aí pela pesquisa e tal. E me coloco à disposição aí, em algum momento, se você quiser aprofundar mais algum tema aí, uma outra oportunidade aí, eu estou à disposição, tá? Agradeço muito aí. Tá certo, muito obrigada. Eu vou só aqui parar a gravação e aí eu te agradeço mais um pouco de novo. Tá ok, muito obrigado aí.